Vou ler o texto bíblico que então está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 1 ao 4, que diz assim, em nome de Jesus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Pai de toda graça, na Tua presença nos encontramos. Viemos aqui te bendizer, falar bem a respeito do nosso Deus, por quem Tu és e pelos Teus feitos extraordinários na vida de cada um de nós. Tributamos a Ti honra, glória e louvores. Pedimos a Ti, meu Deus, a bênção do entendimento, da compreensão, Senhor, da Tua palavra. Eu vou expor aqui o texto sagrado. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com parte da Tua igreja que se reúne aqui nesse lugar. Peço, meu Deus, pela Tua infinita graça e bondade, que o Senhor ministre, Senhor, nas nossas vidas, por meio da Tua palavra, então, e da ação do Teu Espírito Santo. Nós cremos em Ti. Nós confiamos em Ti e na força do Teu poder. Olha para nós aqui nessa manhã, meu Deus. Fala aos nossos corações. Trata da gente, Senhor. Cuida de nós. Pai, que cada um de nós possa ser marcado, Senhor, pela Tua palavra e pelo mover, pelo agir do Teu Espírito, Senhor, nessa manhã. Que tenhamos, Senhor, um encontro especial com um Deus extraordinário. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa omissão, mas se revela a cada um de nós por meio da Tua palavra, das Santas Escrituras. Em nome de Jesus, eu já oro também agradecido, porque sei que Tu és fiel, mesmo nas nossas falhas, imperfeições, na nossa pequenez, Tu permaneces fiel para conosco. E nós Te louvamos, meu Deus, por isso.
Em nome de Jesus, amém. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui junto com vocês, o convite que foi feito pelo pastor Lima, né, pastor aqui da igreja local. Fico alegre de estar aqui com vocês nessa manhã, rever alguns e conhecer a muitos aqui que eu não conhecia. Estou revendo aqui o pastor Efraim e a diaconisa Delza, que ficaram ali um tempo que o Senhor entendeu ali junto conosco na convenção paranaense, e eles foram ali bênçãos de Deus na nossa vida. Respeito por esse casal, por essa família, e admiração também. E com certeza a gente vai tentando, né, seguir ali na nossa convenção, pelo exemplo, né, pelo legado que eles deixaram ali para nós. Revejo aqui também uma parte da família do pastor Toniel. O pastor Toniel tem um parentesco aí com a minha esposa, é primo da minha esposa, e é um prazer, então, estar junto com vocês aqui em São Paulo, né? E eles têm mais recebido a gente do que a gente recebido a eles, né? Então, para a família aí do pastor Toniel, esperamos vocês lá em Londrina, viu? Eu sou pastor ali da igreja de Londrina, há aproximadamente 12 anos. Trago aqui um abraço da igreja de Londrina, então, no Paraná, para a igreja aqui de Vila Medeiros. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos ao texto sagrado. Esse texto aqui fala muito sobre Jesus. E a gente, com a graça de Deus, vamos aí tentar caminhar na seguinte direção: os movimentos do leproso com relação a Jesus e os movimentos de Jesus com relação ao leproso. Eu me lembro de algumas orientações em sala de aula do pastor Jorge Henrique Barro, onde ele comentando a respeito dos evangelhos. Ele fez ali separou os evangelhos em blocos, e no primeiro bloco dos evangelhos, então, ele comentou que Jesus é apresentado como o realizador. Jesus dá uma ênfase também às pessoas, à multidão, que ele entendia que estava como ovelhas que não tinham um pastor. Então, Jesus se apresenta como o Messias, o enviado de Deus, que tem poder para realizar milagres, operar curas, libertações. E tudo que Jesus fazia nesse sentido é para que o Pai fosse glorificado, para que o Pai fosse exaltado. E para que as pessoas também entendessem e reconhecessem que por meio do poder dele, dos milagres dele, ele era o Deus encarnado, realmente o Messias, o enviado da parte de Deus. Aí depois ele vai falar lá que no segundo bloco, Jesus ele dá uma ênfase aos discípulos, né? Aí Jesus é apresentado ali como o mestre. No primeiro bloco, então, que nós falamos ali, se apresenta mais como um profeta. No segundo bloco, aí, como o Messias, aquele que vai dar ali ensinos para os seus discípulos, e depois ele se apresenta lá como sacerdote, mas ali ligado também ao templo e caminhando lá para a sua morte. Mas qual era a situação do leproso nos dias de Jesus? Para a gente
entender um pouquinho mais essa passagem. Quando a gente olha para a palavra de Deus, em Levítico capítulo 13, em especial, dos versos 43 ao 46, a gente vai ali visualizar, a gente vai observar a respeito da lei com relação aos leprosos. E naquela época, lá no contexto social, no contexto de Israel, quando aparecia ali algumas manchas então, no corpo, então as pessoas tinham que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote então examinava essas pessoas. E ele que declarava se essa pessoa, a mancha ali, era mancha de lepra ou não. Uma vez que fosse identificada a lepra, era considerado então leproso, impuro, imundo. E o leproso, ele tinha que se identificar dessa forma. Ele tinha que gritar, ele tinha que anunciar a sua doença. Mas então o leproso, diz o texto também ali de Levítico, uma vez que fosse declarado então pelo sacerdote como leproso, ele tinha que se afastar do acampamento, tinha que se afastar do arraial. Ou seja, ele era excluído ali do convívio com os seus familiares, do convívio então social da sociedade. Os leprosos então automaticamente ficavam assim rejeitados pela sociedade. Os leprosos, eles não podiam se aproximar de ninguém. Então eles tinham que anunciar a sua doença para que as pessoas se afastassem. Num contexto social da época, as pessoas entendiam que aquela enfermidade, diferente dos nossos dias, do nosso entendimento hoje, mas naquela época se entendia, então, num contexto social, que o leproso era um risco, era um perigo para as outras pessoas. Então ele tinha que anunciar a sua doença para que as pessoas se afastassem dele. É como uma forma de repulsa. Não se aproximem de mim. Porque ao se aproximar de mim, eu estou colocando em risco a vida de vocês. Eu estou colocando em perigo a vida de vocês. Vocês podem ser contagiados por essa doença que eu tenho carregado aí comigo. E é interessante que o Senhor... aliás, esse leproso, diz o texto sagrado, que esse leproso se aproxima de Jesus. Então, o versículo 1 diz que existia ali uma multidão, do capítulo 8 de Mateus, existia uma multidão que estava seguindo a Jesus. A fama de Jesus percorria toda a região da Galileia, por conta dos milagres que Jesus operava. E esse leproso, então, certamente ouviu falar de Jesus. E ele procurou se aproximar de Jesus. Mas, ao se aproximar de Jesus, ele não gritou. Isso nos chama a atenção. Ele não anunciou a sua enfermidade, a sua doença. A lei com relação ao leproso dizia que ele deveria se anunciar. Que ele deveria dizer às pessoas, para que as pessoas então pudessem ter tempo e se afastar do leproso. Mas ele se aproxima sem se anunciar, sem gritar, impuro, imundo. Isso nos chama a atenção. Havia alguma coisa em Jesus
que não ameaçava aquele homem. Havia alguma coisa naquele homem também que, ao se aproximar de Jesus, Jesus também não o denunciaria. Então ele se aproximou de Jesus sem se aproximar. E aqui serve de uma lição também para a gente. Jesus, ele não veio para nos denunciar, mas ele veio para nos receber, assim como ele recebeu aquele leproso. Jesus veio para nos receber nas nossas angústias. Jesus veio para nos receber nas nossas dores. Jesus veio para nos receber nos nossos sofrimentos. Jesus veio para nos receber nas nossas lutas. Jesus veio para nos receber nas nossas crises. Jesus veio para nos receber nos nossos dilemas. Jesus veio para nos receber nas nossas imperfeições. Jesus veio para nos receber nas nossas limitações. Jesus veio para nos receber nas nossas misérias. Jesus veio para nos receber nos nossos pecados. Aquilo que era difícil, complicado para nós, Jesus se apresenta e fala para mim e para você nessa manhã. Deixa que eu dou conta. Que bom quando a gente entende que a gente não dá conta. E como é bom quando a gente se aproxima de Jesus e fala, e entende, né? Fala, ô Senhor, dá conta daquilo que eu não dou conta mais. Eu fico também pensando, vamos chamar assim, né? Na minha imaginação santificada. Eu penso que o Espírito Santo estava agindo na vida daquele homem, daquele leproso. Levando aquele leproso a se aproximar de Jesus. Lançando foco na pessoa de Jesus. Levando a se encontrar com Jesus. Aquele homem estava internamente arrebentado pela rejeição, pela exclusão. O coração daquele homem estava com certeza abatido. Mas o Espírito Santo de Deus leva aquele homem leproso a se encontrar com Jesus. Em outras palavras, Jesus, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, estava dizendo para aquele homem, fique em paz. Fique de boa. Eu estou levando você para se encontrar com o dono da vida. Eu estou levando você para se encontrar com aquele que pode restaurar a sua vida, restaurar os seus sonhos. Eu estou levando você para se encontrar com a luz em meio à escuridão. Se a tua vida está aí desesperançosa, eu vou levar você com o dono da esperança, o Senhor da esperança. O texto diz que, ao se aproximar também, ele adora a Jesus. Um outro movimento desse leproso. O texto diz que essa adoração, ela se dá em forma de dobrar os joelhos. Se colocar de joelhos. Esse leproso, ele coloca o rosto dele no pó da terra. E ele reconhece que Jesus é Deus.
Porque isso só se faz, ou se fazia, diante de um Deus. Por isso ele se prostra de joelhos. Por isso ele adora a Jesus. Num outro movimento, diz o texto, que ele chama Jesus de Senhor. É interessante que até agora, o texto não aponta nada a respeito dos clamores, dos pedidos desse leproso com relação a Jesus. Ele vai se movimentando em direção a Jesus, sem palavras. Se aproxima, adora, mas agora ele diz que Jesus é Senhor. E quando ele fala isso daí, ele entende que Jesus como Senhor, Jesus detém a supremacia de tudo e de todos. Em outras palavras, ninguém constrange ou tem condições, nenhum ser humano tem condições de constranger esse ser que é supremo. O ser humano não tem condições nenhuma de colocar esse ser supremo contra a parede e determinar que esse ser supremo faça isso ou aquilo. Obrigar que esse ser supremo faça isso ou aquilo. Esse ser supremo, então, não está debaixo de constrangimento humano. Esse ser que é supremo, ele não deve nada a ninguém, porque ele é supremo. Ele não é obrigado a fazer nada a ninguém, porque ele é supremo. É ele quem manda. É ele quem manda. É ele quem governa. É ele quem domina. É ele quem tem um controle. É ele que tem o poder em suas mãos. Por isso ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aí esse leproso, ele diz o seguinte para Jesus: se quiseres, tu podes. Se quiseres, tu podes. Se quiseres, se desejares, se for da tua vontade. Os sãos, aqueles que dizem com palavras ou com ações que não precisam do médico chamado Jesus, eles movimentam nas suas próprias vontades, movimentam as peças dos tabuleiros dos homens. Eles constroem os seus castelos na areia. Aqueles que estão estribados na sua própria vontade, eles constroem as suas torres de Babel, vontade dos homens. Confiam nas suas próprias estratégias. Confiam nos seus próprios métodos. Confiam nos seus próprios jeitinhos. Mas esse leproso estava alicerçado na vontade do Senhor. Aleluia. Em outras palavras, estava dizendo assim: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Porque eu sei que a tua vontade para a minha vida, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor, como ser supremo, não deve nada a mim. Mas eu sei que tu podes. Eu sei que o Senhor tem poder. Mas antes de mais nada, eu vim aqui para te adorar. Por quem tu és. E isso é suficiente para mim. Isso me basta. Independente se o Senhor vai fazer ou não algo ao meu respeito, a tua vontade é soberana na minha vida. Eu sei que a minha vida está em tuas mãos. E eu confio em ti, na tua soberana vontade. Se for do teu desejo, se for da tua vontade, se estiver no teu coração. Aí o Senhor Jesus, ao perceber essa movimentação do leproso com relação a ele, também começa a se movimentar com relação ou em direção desse leproso. E o texto diz que Jesus estende a mão e toca o leproso. Ninguém toca um leproso. Mas esse ser que é supremo tem prazer em tocar aquilo que é intocável. Esse ser que é supremo, ele vem ao encontro desse leproso, como vem ao nosso encontro também, para nos ajudar, para nos socorrer. E é interessante, a gente observa que Jesus, ao estender a mão, até então, ele não tinha curado o leproso. Então, primeiro ele estende a mão, para depois curar. Esse estender da mão, esse tocar de Jesus, não é assim um estender de mão, não é assim um toque assim superficial. Não é algo assim também à distância, não. Esse toque aqui é um toque veemente. É como esse ser que é supremo, esse Senhor, estivesse se lançando sobre o outro. Esse leproso, antes de ser curado, recebeu um abraço de Jesus. E eu penso que essa foi a primeira cura que Jesus operou na vida desse leproso. E Jesus sabia que ele precisava disso. Então, esse abraço de Jesus na vida desse leproso representa que Jesus, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. É o nosso maior amigo. E esse melhor e maior amigo quer também nos abraçar nessa manhã. Quer que a gente entenda que Ele nos aceita. Nas nossas lutas, nos nossos dilemas, nas nossas imperfeições, nas nossas crises, com as doenças que nós carregamos. Ele nos aceita, Ele nos abraça, Ele nos envolve, Ele nos acolhe. É como Ele dissesse para mim e para você, coisa que Ele falou para aquele leproso: chega perto aqui, chega junto de mim aqui, vem para cá, vem aqui perto de mim, vem aqui para o meu peito, ouve aqui
as batidas do meu coração. Perceba quanto eu amo você. Não é essa enfermidade que dá o tom para a sua vida. Sou eu que dá o norte para a sua vida. Sou eu que dá a direção para a sua vida. Sou eu que está no controle da sua vida. Vem para junto de mim. Perceba o quanto eu te quero. Perceba o quanto eu amo você. Talvez Jesus estivesse pensando, né? Ou aquele leproso também, né? Estivesse pensando. Antes de me curar, Ele me abraçou. Ele me envolveu. Ele me acolheu. Antes de ser curado. Talvez antes de ser curado. Se de repente tivesse dado uma palavra lá e curado esse leproso, agora ele segue a Jesus porque o Senhor Jesus curou ele. Então Jesus, antes de curar, fala assim: eu amo você. Por isso eu abraço você, por isso eu toco em você, por isso eu estendo a minha mão sobre você. Então, antes das pessoas falarem que você me segue porque eu te curei, antes disso, eu gostaria que você entendesse que eu quero caminhar bem juntinho de você, bem perto de você. Eu amo você, eu valorizo você. Meu filho, você é antes de qualquer coisa. E por isso eu estendo a minha mão e toco a você. E aí Jesus, ao tocá-lo, disse: eu quero. Eu quero. Eu desejo. Fica limpo. Fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. Mas antes de ser limpo da sua lepra, ele já tinha sido liberto das amarguras, da sua rejeição, das suas angústias internas, do seu coração que estava abatido. Aquele homem estava arrebentado internamente. Mas Jesus operou tanto uma cura interna quanto também a externa. E ele ficou limpo da sua lepra. E o Senhor Jesus diz: não diga nada a ninguém. Não fez desse homem aqui um garoto propaganda, né? Mas ele falou algo: vá ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés orientou. Vá ao sacerdote. Quem que examinava? Quem que declarava uma pessoa leprosa ou não? Quem fazia isso? O sacerdote. E o que Jesus fala para ele? Vai ao sacerdote. Eu fiquei pensando, né? Se tivesse um cântico, porque aquele homem estava agora curado de forma plena. Aquele homem estava alegre com Jesus, contente com Jesus. Ele entendeu quem Jesus era, e Jesus, observando isso daí, se movimentou também em direção a esse leproso, e também o abençoou, o curou. Mas eu fico pensando, ao ir então ao encontro do sacerdote, aquele que tinha o examinado e declarado então leproso, e falou para ele: olha, agora você vai ter que dizer para as pessoas
que você porta essa doença. E a forma de você fazer isso daí é gritando. E quando você fizer isso daí, você está dando chance, então, para as pessoas se afastarem de você. Você não está colocando em risco, então, a vida dessas pessoas. E você vai viver, então, de forma excluída da sociedade. Você vai ter que se retirar do meio. Dos seus familiares, dos seus amigos. Não vai mais dar para participar lá dos cultos. Não dá. Então, naquela época não dava. Então, Jesus é interessante, né? Jesus fala para ele ir até o sacerdote. E eu fico pensando, né? Esse homem, como com certeza ele estava alegre, contente, de repente ele podia até ter ido ao sacerdote assoviando, né? Um cântico lá dentro dele, pela sua alegria. Será que o coral consegue me ajudar? Deu para lembrar do cântico? A minha vida, Jesus. Dá para ajudar? Vamos cantar então? Se vocês conseguem me ajudar, vamos cantar para Jesus? Vocês podem me ajudar? Podemos fazer isso? Vamos cantar então? Vocês podem me ajudar? Porque até então eu assoviei. Louvado seja o Senhor Jesus. Hoje é dia para a gente se aproximar um pouco mais de Jesus. Ele quer nos receber. Ele quer cuidar de mim e de você. Hoje é dia para a gente adorar a Jesus por quem Ele é e pelos seus feitos extraordinários. Louvado seja o Senhor. Hoje é dia para a gente reconhecer que Jesus continua sendo o Senhor, louvado seja Deus. E não há nada que escape do seu controle. Por mais que a gente pense, né? Está escapando do nosso. Não estamos dando mais jeito nessa situação. Mas está no controle soberano do Senhor Jesus. Hoje é dia para a gente aprender a descansar na vontade de Jesus. E dizer em alto bom som que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Hoje também é dia para a gente ir a Jesus e sentir também Ele nos tocando. Hoje é dia para a gente desejar. Hoje é dia para a gente experimentar o Senhor Jesus estendendo a sua mão sobre mim e sobre você. A gente experimentar o toque de Jesus pela fé na sua palavra. Hoje é dia da gente ouvir de Jesus. Eu quero, eu desejo,
está no meu coração intervir na sua vida. Que Deus nos abençoe.